Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que me fez pensar muito sobre a nossa relação com o dinheiro, certo? Que é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E eu já quero começar com uma pergunta, certo, pessoal? Você já percebeu que duas pessoas podem ganhar praticamente o mesmo salário, mas ter vidas completamente diferentes? Uma consegue guardar dinheiro, investir, construir ali patrimônio, enquanto a outra paga contas, gasta o que sobrou e no final do mês não sabe para onde é que foi o dinheiro, certo, pessoal? Então, talvez você pense que a diferença está no salário. Mas esse livro aqui, ele mostra uma coisa muito interessante. Dinheiro não é apenas matemática, certo, pessoal? Dinheiro também é comportamento. Hoje eu quero compartilhar com vocês, né, algumas das principais lições desse livro e principalmente como podemos aplicar isso na nossa vida, certo? Então fica até o final porque a última lição talvez vai ser uma das mais importantes para quem quer construir uma vida financeira mais tranquila, tá bom? Dinheiro não é só matemática. Quando a gente fala de finanças, parece que tudo deveria ser muito simples, né? Você ganha X, gasta Y, investe Z e pronto, né, pessoal? Só que a vida real não funciona exatamente assim. Porque cada pessoa tem uma história diferente com o dinheiro, pessoal. Tem gente que cresceu vendo ali os pais economizarem, né? Tem gente que cresceu vendo os pais se endividarem. E tem pessoas que passaram por uma dificuldade por isso, né? E por isso tem muito medo de gastar dinheiro. E existem outras ainda que começam a ganhar dinheiro e querem aproveitar tudo o que não puderam ter antes. Esse é um grande erro, tá, pessoal? Ou seja, nossas experiências, pessoal, elas influenciam a forma como lidamos com o dinheiro, certo? Então, é muito importante entender isso, porque às vezes você olha ali para uma pessoa e pensa, como ela consegue guardar tanto dinheiro? Mas você não conhece a história dela e ela também não conhece a sua, certo? Ganhar mais não significa necessariamente ter mais dinheiro. Essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse assunto. Imagine duas pessoas, as duas ganham R$ 3.000. Uma conseguiu viver com 2.500 e guardar R$ 500. A outra começa a ganhar mais e aumenta o padrão de vida. Troca o celular, aumenta ali os gastos, passar mais coisas, começa a pedir delivery, às vezes até Uber, né, pessoal? Eu fazia muito isso. E quando chega ali no final do mês, não sobra nada. Agora imagine que essa segunda pessoa, ela passa a ganhar R$ 5.000. R$ 5.000. Você pode pensar, agora ela vai conseguir guardar mais dinheiro. Mas talvez não, tá? Porque os gastos, pessoal, eles podem simplesmente aumentar junto com a renda. E isso já aconteceu comigo, certo, pessoal? Quando eu tive uma renda um pouco maior, eu comecei a gastar mais, ao invés de guardar mais. Então, hoje eu ganho um salário mínimo e eu me organizo muito melhor financeiramente do que quando eu ganhava mais. É aqui, pessoal, que entra uma diferença muito importante, certo? Renda é quando o dinheiro entra. Patrimônio é quanto dinheiro você consegue manter e construir ao longo do tempo. Você não precisa parecer rico. Eu sei que isso parece simples de dizer, mas é uma lição muito interessante. Existe uma diferença enorme aí entre ter dinheiro e parecer que tem dinheiro. Um carro caro pode fazer alguém parecer rico. Uma roupa cara pode fazer alguém parecer rico. Uma viagem pode parecer alguém ser rico. Né? Mas nada disso necessariamente, pessoal, significa que aquela pessoa tenha patrimônio. Então, pessoal, esse livro nos ajuda muito. Não duvide aparências. Você quer ser rico? Estude mais sobre psicologia financeira, sobre como organizar a sua vida financeira e seja rico. Não se pareça rico, certo? E na verdade, pessoal, muitas vezes o dinheiro que você não gasta é justamente o dinheiro que começa ali a construir a sua liberdade, certo? Isso muda completamente a nossa visão. Por quê? Porque talvez você não precise mostrar que é melhor financeiramente. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Talvez o mais importante seja realmente estar melhor financeiramente. Isso pode ser muito menos visível. O tempo é um dos maiores aliados do investidor, certo, pessoal? Essa é uma das ideias mais importantes quando falamos sobre investimento. Muita gente começa a investir e já começa logo a pensar: quanto dinheiro eu vou ganhar rápido? Será que eu vou receber rápido? Mas talvez a melhor pergunta seja: o que pode acontecer se eu continuar investindo duramente durante muitos anos? E aí, pessoal, que entra o famoso efeito dos juros compostos, certo? Você investe, o dinheiro rende.
depois os rendimentos começam a render também. Então, está rendendo o dinheiro que você investiu e está rendendo os juros. E com o passar do tempo, esse efeito pode ficar cada vez mais significativo, né? Por isso, pessoal, que começar cedo é muito importante, certo? Mas, assim, atenção, isso não significa que você precisa procurar investimentos arriscados ou promessas de ter dinheiro rápido, certo, pessoal? Muito pelo contrário. Você deve sempre ter muito cuidado, avaliar com cautela sobre que tipo de investimento você está se metendo, certo? E construir um patrimônio é muito mais parecido com a maratona do que com uma corrida de 100 metros. Ter uma reserva também é comprar tranquilidade, certo? Como eu já falei, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso aqui, né? Como montar sua reserva de emergência, né? É onde investir sua reserva de emergência. Então, é isso. Quando você tem uma reserva financeira, você não está apenas guardando dinheiro, tá? Você está comprando tempo e tranquilidade para tomar decisões melhores. Imagine que acontece um imprevisto, né? Um carro quebra, por exemplo. Você perde uma fonte de renda. Surge despesa que você não esperava. Se você não tem dinheiro guardado, pessoal, talvez a única saída seja o cartão de crédito, um empréstimo e às vezes até mesmo um parcelamento. Mas quando existe uma reserva, você ganha uma coisa muito importante: opções. E liberdade financeira não significa necessariamente ser milionário. Às vezes a liberdade financeira ela é simplesmente poder respirar antes de tomar uma decisão, tá, pessoal? Isso também é importante. Você precisa saber quando já é o suficiente. Essa talvez seja uma das lições mais difíceis, porque hoje nós vivemos uma sociedade que sempre mostra o próximo nível, certo? Então você compra um celular novo e logo aparece outro, compra um carro melhor, depois quer outro ainda melhor, né? Aumenta o salário e começa a desejar um padrão de vida maior, né? Então isso pode acabar virando uma corrida aí sem fim. Mas quanto é suficiente para mim? Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que não significa parar de crescer, certo? Não significa não querer melhorar a vida. Significa entender o que realmente é importante ali para você, certo? Porque se você nunca sabe o que é suficiente, pode passar a vida inteira tentando chegar a um lugar que nunca chega, certo? E o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, e às vezes com esse pensamento de querer guardar, 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 você acaba perdendo a vida, ou o melhor momento da vida que era para ser vivido, certo? Porque todo mundo quer ficar rico, né, pessoal? Inclusive eu também quero poder ficar rico um dia, mas o objetivo em si não é você ficar rico, é ter mais liberdade. Entende a diferença? E talvez seja aquela grande mensagem que eu gostaria que você levasse aqui nesse vídeo, tá? Quando você começa a organizar a sua vida financeira, o objetivo não precisa ser simplesmente acumular o máximo de dinheiro possível. O dinheiro ele pode ser uma ferramenta, e uma ferramenta para você ter mais escolhas, certo? Para não depender de crédito, né, para qualquer emergência, para poder planejar uma viagem, para poder conseguir trocar a linha de emprego, né, um dia se você precisar, e para realizar, sei lá, um projeto, ajudar a sua família, para ter mais tranquilidade, ter liberdade, certo, pessoal? Então, talvez seja justamente por isso que falar de dinheiro é tão importante, porque o dinheiro não compra tudo, certo, pessoal? Mas a forma como você cuida dele pode mudar muitas coisas na sua vida, assim como tem mudado a minha. Apesar de você CLT hoje, né? Eu tenho uma organização financeira muito melhor, através de planilhas, eu faço meus investimentos mensalmente, então eu consigo ter uma qualidade de vida um pouco melhor em decorrência disso. Então, depois de conhecer essas ideias, uma coisa fica muito clara e ficou muito clara para mim, né? Cuidar da vida financeira não começa necessariamente pelo investimento perfeito, certo, pessoal? Pode começar com uma mudança de comportamento, assim como ele fala aqui no livro, certo? Gaste menos do que você ganha, crie uma reserva de emergência. Eu mesmo já criei minha reserva de emergência, né? Evite dívidas desnecessárias. Eu falo muito aqui no canal sobre isso, como quitar suas dívidas, como organizar sua vida financeira, né? E investir, pessoal, pensando a longo prazo. Não adianta você querer começar a investir hoje e já querer resultado amanhã. Não é assim que funciona. Eu já falei aqui que o tempo é o maior aliado do investidor, certo? Principalmente também entender que cada pessoa tem uma realidade diferente. Você não precisa nem comparar a sua vida financeira com a de outra pessoa. Você precisa descobrir o que funciona para você, certo? Aí agora eu quero saber de você. Você já leu a Psicologia Financeira? Qual foi a lição do livro que chamou mais atenção? Se você ainda não leu, me conta aqui também qual foi a maior dificuldade quando você enfrenta hoje quando o assunto é dinheiro. Né? Deixa aqui nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom?
E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreve aqui no canal também, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, de enxergar o dinheiro de uma forma diferente, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.